Você não perde o controle por causa dos outros, você perde o controle porque você não aprendeu a lidar com o que você sente. E talvez o maior problema da sua vida hoje não sejam nem as pessoas e nem as situações, mas a forma como você reage a elas. Hoje eu vou te mostrar uma chave que pode evitar conflitos, diminuir culpas e desgastes emocionais e que pode mudar completamente os seus relacionamentos. E fica comigo até o final, porque o desafio de hoje pode até parecer simples, mas ele tem o poder de transformar a forma de você reagir ainda essa semana. Se você está aqui me assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal agora, porque toda semana nós estamos liberando conteúdos dessa jornada. E se você já está comigo nessa jornada, escreve aqui agora nos comentários: eu estou firme na jornada. Eu leio todos os comentários e isso também ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para outras pessoas que também estão precisando dessa virada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Palombo, sou psicóloga integrativa e há 20 anos eu trabalho com saúde emocional. E ao longo dessas semanas eu estou conduzindo essa jornada terapêutica de forma 100% gratuita. Mesmo que você não tenha assistido às lives anteriores, você deve assistir a live de hoje, que ela vai fazer todo sentido na sua vida. Uma live não precisa da outra para fazer sentido. De qualquer forma, se você tiver interesse em assistir às semanas anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você sente que você precisa de um acompanhamento mais individual e mais profundo, você pode fazer contato direto comigo. O link do meu WhatsApp também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós estamos nessa jornada de virada de chaves e a base dos nossos encontros tem sido a leitura de um livro, é esse livro aqui, ó, A Chave da Virada. E sempre sai de foco aqui, a chave da virada. A gente tem trabalhado em cima desse material. É um livro que, se você não tem a cópia física, você também consegue acessar aqui na descrição do vídeo. Você consegue baixar o livro em PDF, 100% gratuito. Os capítulos, eles são bem curtinhos, muito fáceis de ler. E se você ainda não começou a leitura ainda, dá tempo de acompanhar com a gente, tá bom? Nesse momento, nós estamos aqui com várias pessoas ao vivo no Zoom. Agradeço todas que estão aqui comigo, conectadas para essa nossa conversa de hoje. Sejam todas bem-vindas. A nossa live, como sempre, vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer uma recapitulação, um resumo do livro, do capítulo 3. E na segunda parte, a gente vai encerrar a gravação do YouTube e a gente vai ficar só com quem estiver aqui ao vivo e a gente vai aprofundar um pouco nas questões do workbook, tá? Se você quer ficar comigo na segunda parte, você precisa entrar no grupo do WhatsApp, que é o grupo da Jornada Hora da Virada, e lá eu mando o link para você acessar a reunião e ficar ao vivo aqui comigo, tá certo? Então, vamos lá começar pelo capítulo 3. Quem que já leu aí o capítulo 3? Me conta aí nos comentários se alguém já leu. Se não tiver lido, não tem problema, dá tempo de ler ainda. Pode ficar aqui comigo até o final e depois ler. O capítulo 3, ele fala sobre algo que destrói os nossos relacionamentos, que gera culpa e gera muito desgaste. Não só destrói os nossos relacionamentos, como também desgasta e destrói a gente emocionalmente. Que é o quê? É a forma problemática como a gente reage às situações ruins da nossa vida. E vamos ser honestas, né? O problema, ele quase nunca é só o que acontece. Geralmente o problema, ele vai além do que acontece. Ele também acaba tendo relação com a forma como a gente reage a ele. É o que acontece, e depois o problema segue. Quando a gente tem uma reação ruim, a gente acaba tendo também, depois sentindo culpa. Então, a gente tem o problema, a forma como a gente reage ao problema e as consequências da forma como a gente reagiu aquilo que aconteceu dentro da gente. A maioria das pessoas acabam não sofrendo só pelo que vive, mas sofre também pela forma como interpreta e como reage às situações. Olha só, o livro, ele vai trazendo alguns pontos bem importantes
Pontos que vão explicando para a gente o motivo pelo qual a gente sente raiva, o motivo pelo qual a gente explode. A raiva é um sentimento, como a gente tem estudado desde o primeiro capítulo, uma emoção, né? Como a gente tem estudado desde o primeiro capítulo, as emoções elas não são ruins e nem boas. As emoções elas vão ser positivas ou negativas conforme o jeito como a gente vai reagir a elas. Então, do mesmo jeito, a raiva não é um sentimento ruim, negativo, errado, pelo contrário, é uma emoção protetiva, ela é importante, porque é através da raiva que a gente consegue se defender das injustiças da vida. Então, isso precisa ficar muito claro. A raiva não é ruim, a raiva ela ajuda a gente a se defender das injustiças da vida, certo? Agora, nem tudo que a gente interpreta como uma injustiça é de fato uma injustiça. E isso é uma das chaves que a gente precisa virar na nossa cabeça para a gente não agir de forma exagerada ou agir de forma descontextualizada. A gente vai sentir raiva sempre que a gente precisar se proteger. E muitas vezes a gente tenta se proteger de coisas que não exigiam proteção de fato. Vamos tentar, conforme a gente for explanando aqui o capítulo, e trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e tentando encaixar na forma como a gente reage às situações, para a gente ir vendo o que faz sentido na nossa vida e o que não faz. A raiva ela não começa na situação, ela começa na interpretação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa tomar consciência para virar essa chave. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você está vivendo tá ali num relacionamento com alguém e uma pessoa te ignora. A partir do momento que essa pessoa te ignora, qual é a interpretação que você faz? Vamos imaginar que a interpretação que você fez foi: essa pessoa não se importa comigo. A partir disso, você sente raiva, porque você fala, essa pessoa não se importa comigo, ela tá me rejeitando. E aí você começa, então, a partir do momento que você sente essa raiva por estar sendo ignorada, você começa a reagir com irritação. E essa reação irritativa pode ser você é, falar palavras rudes para a pessoa, ter uma explosão de raiva, você machucar a pessoa em situações mais graves, até você agredir fisicamente alguém ou até mesmo se agredir. Então, olha só, né? O problema não foi ter sido ignorada, o problema foi o significado que você deu para tudo isso. Então, olha, vamos voltar aqui. Você foi ignorada, você interpretou que essa pessoa não se importava com você, isso gerou raiva, e a partir da sua raiva você reagiu com irritabilidade. Então, essa é uma chave que a gente precisa virar. Sempre que acontecer alguma coisa na nossa vida que pode despertar raiva na gente, qual a interpretação que a gente dá para isso? Será que sempre aquilo que a gente interpreta é a realidade ou às vezes a gente fantasia? E aí acho que entra o ponto 2 dessa discussão, que é o que? As distorções mentais. Porque muitas reações acabam vindo com pensamentos assim: ah, ela faz isso de propósito. Ela faz isso para me irritar. Ou ninguém me respeita, ninguém me ama, se interessa por mim. Isso sempre acontece comigo é sempre desse jeito, é só comigo, é só eu que tenho defeitos. Então você começa a distorcer mentalmente a situação, e essas distorções que você vai fantasiando, porque nem sempre elas são realidade, elas acabam trazendo um significado que nem existe para a situação, e a partir daí você começa a sentir raiva. E aí, novamente, sentiu raiva, você vai reagir a essa raiva. Lembra que a raiva é um mecanismo, uma emoção protetiva, que protege a gente contra as injustiças da vida. Se você está se sentindo em perigo, se você está se sentindo ameaçada, você vai ter uma reação a partir disso. Então, você começa a reagir a essas situações como se elas fossem verdade. Você distorceu mentalmente a realidade e você reage como se aquilo fosse real. O terceiro ponto que a gente tem que pensar e virar a chave para a gente aprender a lidar com a raiva é o ponto do ciclo emocional. Existe um ciclo, né, que gira em torno da raiva e das nossas explosões emocionais. Esse ciclo é o quê? Acontece uma coisa,
Você tem um pensamento a respeito daquilo, você faz uma interpretação a respeito daquilo, aquilo gera uma emoção, você reage, e se você tem uma reação desproporcional, descontextualizada, aí você sente culpa. E esse ciclo ele se repete. E você pode pensar em situações da sua vida aonde isso eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Sei lá, a situação é deixaram a casa bagunçada. Aí você olha para aquela bagunça e o que você pensa, fizeram de propósito para me irritar. Querem o meu mal. Aquilo gera em você uma emoção ruim. Aí você grita com todo mundo na casa, briga, xinga, fala palavras rudes, e aí depois, logo na sequência, você se sente culpada. Esse ciclo que vai se repetindo, ele vai desgastando. E ele desgasta o quê? Ele desgasta a sua mente, ele desgasta a sua paz, ele desgasta as suas relações. Quantas relações a gente não vê acabando ou ficando extremamente estremecidas porque as pessoas têm essas explosões, essas manifestações de ira, de raiva, às vezes de forma extremamente exagerada. Tenta se lembrar aí, enquanto eu tô falando, talvez você já esteja até se lembrando, né? Quantas vezes você reagiu com raiva com algum familiar ou com algum amigo, pelo mesmo motivo, e depois você sente culpa, né? Eu dei até o exemplo da casa bagunçada. Quantas vezes você ficou com raiva porque a casa estava bagunçada? Quantas vezes você ficou com raiva porque alguém não correspondeu à sua expectativa? Às vezes o mesmo problema, a mesma situação gera o mesmo pensamento, gera a mesma reação e você vai vivendo nesse ciclo destrutivo, que só traz destruição, tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Se você está entendendo o que eu estou falando, você vai deixar um like aí nesse vídeo. Para quem está me assistindo pelo YouTube, deixa um like e comenta assim, ó, coloca nos comentários, eu estou entendendo. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tá por aí, continua comigo aqui até o final, que eu vou te mostrar alternativas para você ter controle desse ciclo ruim, esse ciclo de situação, pensamento, emoção, reação e culpa. Imagina que você é um copo cheio, tá cheio, transbordando ali o copo. Você concorda comigo que qualquer movimento que tiver perto do copo, esse copo vai transbordar? Essa água vai cair? Qualquer pequeno movimento vai fazer o corpo transbordar. Mas o problema da água ter caído do copo não foi o movimento que teve em volta do copo. O problema da água ter caído é porque o copo estava muito cheio, certo? Vocês conseguem acompanhar esse raciocínio comigo? Então, vamos pensar você. Se você tiver com um acúmulo emocional, se você estiver transbordando emocionalmente, estressada, cheia de coisas aí dentro de você, né? Vamos imaginar você como copo e as suas emoções como o líquido dentro do copo. Qualquer movimentação que acontecer ao seu redor vai transbordar o copo. Qualquer movimentação que acontecer ao seu redor pode virar uma explosão. Vocês se lembram do capítulo 1 que a gente falou que não existe vida sem problemas, certo? Então, da mesma forma que a gente viu no capítulo 1, a gente pode trazer isso para esse capítulo, que é impossível a gente passar pela vida sem situações que vão nos irritar, que vão trazer sensação de injustiça, sensação de que as pessoas não estão fazendo o que a gente quer, e que não vai gerar raiva na gente. Então, do mesmo jeito que não existe uma vida sem problemas, também não existe uma vida aonde não vão acontecer coisas que vão deixar a gente irritado de alguma forma, que vão fazer a gente sentir raiva. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai frustrar a gente, vai irritar a gente, que vai despertar essa sensação de defesa. Escreve para mim nos comentários, ou participa aqui comigo, me fala o que hoje mais te irrita. O que você acha que hoje mais te causa irritação na sua vida, nas coisas que acontecem no seu dia a dia? E aí, vamos lá, né? Usando essa analogia do copo, vão escrevendo aí que eu vou lendo, tá bom? Usando essa analogia do copo cheio, uma pessoa falou aqui, falta de comprometimento com as pessoas. Isso é uma coisa que realmente irrita. Que mais que vocês têm aí para me falar? O que irrita vocês no dia a dia?
Então vamos lá, ó, usando essa analogia do copo cheio, né, que foi balançado, o balanço do copo é justamente esses eventos ruins que acontecem na nossa vida que irrita a gente. O copo ele só vai transbordar se a gente tiver cheio de acúmulo emocional. Isso está fazendo sentido para vocês? E eu vou aproveitar que a gente está falando do copo cheio de água e já vou encaixar aqui o lançamento do desafio dessa semana. A gente, na primeira semana, o nosso desafio era ter descanso, né? Trabalhar a questão do descanso. Na semana passada, nós conversamos sobre a importância da temperança. E hoje, usando essa analogia do copo de água, o desafio dessa semana é beber água. A gente precisa beber mais água. Muitas pessoas. Vocês sabiam que muitas pessoas estão irritadas, irritadiças por falta de água, por estarem desidratadas? Parece que não faz sentido, né? É um desafio muito simples, mas isso é muito importante, porque a água. Ó, uma pessoa escreveu aqui que o que irrita ela é ter que repetir a mesma coisa inúmeras vezes. Nossa, isso também me deixa bastante nervosa. Vocês veem como as coisas vão acontecer para irritar a gente, mas falando aqui, a água ela tem a função de limpar. Uma pessoa foi beber, foi buscar a garrafa de água para beber, tô vendo aqui. É isso aí, parabéns. A água ela tem a função de limpar por dentro, do mesmo jeito que ela tem a função de limpar por fora também. Ela elimina as toxinas. E a água, ela tem um efeito poderoso no nosso sistema nervoso, ajuda a reduzir tensão, irritabilidade e sobrecarga emocional. Olha só que bênção. Uma coisa simples, né? Simples, gratuita assim, que a gente tem na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, essa semana, esse vai ser o desafio: beber mais água, tá? O ideal, assim, pensando de uma forma geral, na população de uma forma geral, o ideal seria que a gente bebesse cerca de 2 litros de água por dia, no mínimo, no mínimo. Essa quantidade, ela vai variar conforme a atividade que a pessoa exerce, o peso da pessoa. Então, os 2 litros de água seria uma média. O ideal seria você fazer o cálculo aí do seu peso, tudo para você saber quanto você deveria beber. Se você conseguir beber até mais do que 2 litros, melhor. Mas a maioria das pessoas, gente, não chegam a beber nem 1 litro de água por dia. E isso é muito grave. Então, se a gente quer virar chaves na nossa vida, a gente precisa usar esse remédio aí da natureza, que é o uso da água. Então, esse é o desafio da semana: aumentar a sua ingestão de água. Faz aí uma meta. Pensa quantos copos de água você bebe hoje. Se você bebe 5, põe uma meta que você vai beber 7. Se você bebe 7, faz uma meta que você vai beber 9. Aumenta 2 copos de água aí no que você bebe no seu dia a dia. Mesmo que você ainda não consiga chegar nos 2 litros, mas se você aumentar a ingestão de água, você já vai estar tendo benefícios, tá? Mas, mais do que isso, a água ela também pode ser usada de forma externa e de forma estratégica para ajudar a gente a lidar com essas emoções desreguladas, essas descompensações emocionais que a gente tem. Então, de que forma você também pode incluir aí a água no seu desafio dessa semana? Sempre que você se sentir estressada, sempre que acontecer alguma coisa que te tira do sério, que te irrita, que você sente que você vai explodir emocionalmente, você vai em algum lugar e vai lavar o seu rosto com água gelada. Essa é uma excelente estratégia para reduzir o estresse e tirar a gente aí desse risco de descontrole. Outra coisa, banhos conscientes, você entrar num banho ali conscientemente, tentar desacelerar a sua mente. Se você conseguir tomar banho gelado, é melhor ainda, porque isso vai trazer uma vitalidade para o seu organismo e vai também diminuir esse estresse. E uma outra estratégia que você pode usar é beber água sempre que você estiver ali numa situação de risco. Você sentiu raiva, você percebeu que você vai reagir e que você vai ter uma reação descontrolada, vai lá, bebe um copo de água e você vai ver que essa tensão ela vai baixar de alguma maneira. Para além desse desafio que eu acabei de lançar aqui, que é o desafio da semana, o livro ele traz também outras estratégias bem eficazes para que você não permita que o seu copo transborde. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, porque o nosso tempo aqui não permite a gente aprofundar muito, mas eu deixo a minha recomendação, sugiro fortemente que você
leia o capítulo com calma e refine na sua vida essas estratégias que você coloque em prática. Se você já leu o capítulo, você vai conseguir acompanhar melhor aqui comigo, mas você pode reler outras vezes. E para quem não leu, vai lá ler, porque aqui a gente acaba não conseguindo aprofundar muito. Então, uma das estratégias que o livro traz é de você exercitar a empatia. O que seria exercitar a empatia? É tentar entender o lado da outra pessoa. Nem sempre a outra pessoa está fazendo alguma coisa para te irritar. Nem sempre a pessoa está fazendo alguma coisa porque ela não gosta de você. Às vezes ela tem os motivos dela, às vezes ela está com algum problema, às vezes ela tem uma percepção de vida diferente da sua, uma interpretação dos fatos diferente da sua. Então, quando você consegue entender que o outro ser humano com quem você está lidando, ele é uma pessoa que também tem sentimentos, que também tem percepções, que também tem uma história de vida, talvez você não entre por esse caminho da raiva. Talvez você consiga, ao exercitar a empatia, talvez você consiga ser mais acolhedor à dificuldade e à necessidade do outro e você não precise explodir diante de uma situação que fuja do seu controle. Uma outra estratégia muito importante é não confundir ideias com pessoas. Às vezes a pessoa está falando uma ideia ou está expressando uma opinião diferente da sua. Isso não significa que você precisa agredir aquela pessoa. Você só precisa entender que ela tem uma opinião diferente. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas falarem uma coisa ou agirem de um jeito que a gente não concorda e a gente começa a agredir aquela pessoa, a gente começa a desrespeitar aquela pessoa. Então, vamos tentar separar o que são ideias do que são pessoas. Nem sempre você discordar de alguém significa que você precisa desrespeitar aquele alguém. Evite fogo cruzado se você está percebendo que você está numa situação aonde aquilo vai gerar raiva ou em você ou até mesmo no outro, porque aqui a gente está falando muito assim do que os outros fazem, do que acontece no mundo que causa raiva na gente. Mas a gente também não pode deixar de pensar, né, que a gente muitas vezes também causa raiva nos outros. A gente também faz coisas que irritam as outras pessoas. Então, se você está percebendo que você está numa situação de fogo cruzado, aonde você está se irritando, ou até mesmo onde você está sendo objeto de irritação para alguém, evita essa situação. Tenta se retirar, tenta sair, num outro momento você retoma. Não alimente a raiva, muitas vezes a gente sem, vamos supor assim, olha, acontece um problema e vem aquela emoção, aquela sensação ruim da raiva, né? E aí você fica alimentando aquilo, como no exemplo que eu dei no começo, você fala, essa pessoa tá me ignorando, e aí você fica alimentando aquilo, ela sempre me ignora, por que que ela tá me ignorando? Quem ela pensa que ela é? Por que que ela sempre faz isso? Ela acha que eu sou inferior a ela, e você vai alimentando aquilo e aquela raiva vai tomando uma proporção muito, muito maior. E aí, como consequência, a explosão também vai ser muito maior e as consequências dessa explosão também. Analise sempre a situação de forma racional. Antes de você reagir, para e pensa, né? Para e pensa, por que que eu estou sentindo isso? Será que tem necessidade? O que que essa outra pessoa, por que que essa outra pessoa está fazendo isso? E vai tentando racionalizar. A emoção, ela vai vir e ótimo, é importante a gente sentir emoção. Isso, né, só psicopatas não sentem emoção, mas pessoas que não são psicopatas vão sentir emoção. Mas a gente sempre precisa ter o racional para ir ali equilibrando. Muitas vezes nós temos agido muito mais pela emoção do que pela razão, quando na verdade deveria ser o contrário, a razão deveria sempre dominar as nossas emoções. Não deveríamos ser apenas racionais, as emoções são necessárias, mas elas não podem dominar a nossa vida. E eu achei bem interessante aqui que uma das dicas que o livro trouxe como estratégia para lidar com os nossos descontroles é praticar a higiene do sono, que é o nosso primeiro desafio. Olha só como o descanso ele é importante. A gente falou dele na primeira semana, falamos na segunda, estamos falando novamente. Uma pessoa cansada, que teve uma noite de sono ruim, que dormiu mal, que está muito esgotada fisicamente falando, ela vai ter um limiar
de paciência reduzido. Então, certamente é uma pessoa que vai explodir, que vai se irritar com muito mais facilidade. Quando a gente está com o nosso descanso em dia, com as nossas horas de sono adequadas ali, que a gente descansou, não está com exaustão física, não está com falta de horas de sono, a gente vai ter uma tolerância maior para situações como essa. Agora eu quero que vocês me respondam com uma palavra só. Ó, o que mais você se arrepende depois que você reage? Pensa aí na sua vida e me fala, você mais se arrepende das suas palavras ou das suas reações? Escreve só isso, só uma dessas duas palavras. Uma dessas duas coisas aí. Palavras ou atitudes? O que quando você reage de forma descontrolada, o que você mais se arrepende? E o que é bem interessante, que uma pessoa escreveu aí, atitudes. Outra pessoa escreveu atitudes. Mas eu tenho certeza que também muitas vezes a gente se arrepende das nossas palavras, né? O livro, ele sempre traz no final do capítulo uma ilustração de alguma personagem bíblica. E a personagem que o livro trouxe nesse capítulo foi Moisés. Todas nós conhecemos a história de Moisés, dispensa eu ficar falando aqui sobre a história. E todas nós sabemos que ao longo da história de Moisés existiu várias situações, vários episódios aonde ele explodiu, reagindo com raiva. Então, até eu coloquei aqui algumas para a gente recapitular aí as manifestações de raiva de Moisés. A primeira que a Bíblia traz ali, que é a mais enfática, é quando ele está vendo lá um egípcio espancando um hebreu, ele fica muito irado e a raiva dele chega a um limite ali bem grave, que ele chega a matar a pessoa. Então, olha só, imagina a raiva que ele não estava sentindo, né? Totalmente descompensado ali, descontrolado, Moisés mata uma pessoa por raiva. Depois, quando Moisés desce do Monte Sinai, quem lembra o que aconteceu? Ele viu ali o povo adorando as imagens de ouro, o bezerro de ouro, e ele então lança a tábua dos 10 mandamentos no chão, quebrando ela em vários pedaços. Mais uma manifestação aí de raiva de Moisés. Em Cádiz, quando o povo pede por água, ele vai lá, fica muito irritado e ele dá um golpe na rocha 2 vezes. Em vez de falar com a rocha como Deus tinha orientado. Mais uma manifestação de raiva. Mas depois Deus ali, né, deu para ele uma oportunidade dele desenvolver a paciência dele. Acho que a própria função ali de guiar o povo de Israel no deserto já foi um exercício de desenvolver a paciência. Além disso, ele já tinha passado alguns anos trabalhando como pastor de ovelhas no deserto em Midian. E lá, nessa função de pastor, ele aprendeu sobre dependência, autocontrole, sabedoria, austeridade. E aí Moisés também pôde desenvolver características de humildade, mansidão, tanto que quando ele aceita a missão que Deus deu para ele, embora com bastante medo, ele estava ali aceitando aquela missão, já mostrando essa questão da humildade e da mansidão. E todos nós sabemos, né, da história de Moisés, que liderou o povo de Israel no deserto por 40 anos, e nessa jornada de 40 anos ele precisou também de grande paciência e força, precisou ter um caráter humilde, e nesse processo ele foi se convertendo em um homem manso, um homem mais manso que já existiu. E isso, inclusive, está escrito na Bíblia, está escrito no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 3. Olha só o que está escrito nesse capítulo, nesse versículo, está escrito: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Imagina vocês, né? Vamos agora aqui encerrando a nossa reflexão de hoje, pensando que Moisés ele chegou a matar um homem de tanta raiva. E a Bíblia está dizendo que ele é o homem mais manso que já existiu. Aos poucos, essa raiva de Moisés, esse jeito irritadiço de Moisés, ele foi sendo transformado.
ao ponto de Deus também, ao ponto dele se tornar o homem mais manso da terra. E a gente acredita que Deus ele também pode fazer esse milagre com a gente hoje. Se nós temos vivido uma vida de irritabilidade, uma vida onde a gente tem explodido com facilidade, onde a gente tem estourado com as pessoas que nos cercam, Deus ele também pode transformar a gente em pessoas mansas, assim como ele fez com Moisés. Eu acredito, não, né, posso estar errado, mas eu acredito que todas vocês que estão me assistindo aqui nunca chegaram ao ponto, nunca chegaram a sentir tanta raiva ao ponto de matar alguém. Mas mesmo que alguém que esteja aqui assistindo tenha chegado nesse ponto, ainda assim Deus pode sim transformar você em uma pessoa mansa. Se nós estivermos conectadas com Deus, por meio da fé, falando com Ele, por meio de oração, ouvindo a sua voz através da sua palavra, nós teremos uma poderosa armadura à nossa disposição para enfrentar as grandes batalhas que nós temos que enfrentar na nossa vida, inclusive contra a raiva e contra as suas manifestações desastrosas. Com esse pensamento, eu quero encerrar essa reflexão. Agora eu vou encerrar a gravação, vou ficar só com quem está aqui comigo ao vivo no Zoom, para a gente poder aprofundar aí um pouco sobre as questões do nosso workbook. Mas se você que está assistindo pelo YouTube quiser seguir com a gente por essa jornada, aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo do WhatsApp, aonde você vai lá, você recebe os materiais da jornada, recebe também o link das reuniões, os materiais. Aí também aqui na descrição você também encontra o link para baixar o livro que a gente está lendo. E também, se precisar falar comigo, tem o link aí do meu contato. Vamos ficar firmes aí nesse compromisso de seguir nessa jornada. Para você firmar esse compromisso comigo, firmar esse compromisso público, eu quero que você escreva aí nos comentários: eu escolho reagir com sabedoria. Eu escolho reagir com sabedoria. Não esqueça também de compartilhar o vídeo com alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo. Agora nós vamos para a segunda parte. Esse momento vai ficar comigo aqui só quem está no Zoom. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas se você quiser participar da próxima vez, é só entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Até mais e até o próximo encontro.